Ok. Ok. Olha, a liturgia da igreja primitiva. Era assim, começava com admoestação do presbítero, presbítero. Aí vinha leitura das cartas e didaquê, palavra pregada. Aí vinha a Santa Ceia, o ofertório, e aí vinham os cânticos. É o contrário que a gente faz hoje. Agora eu vou explicar isso aí para vocês, tá? Consegue ver, professor, aí direitinho? O ofertório ficou ofeptório, né? Mas tudo bem, é porque estou sem... Ok. Olha só, é igualzinho aos cultos, né? Igualzinho, ó. Igualzinho, né? É nada, é bem diferente aí. Então, olha só, eles tinham ali a liturgia da demonstração do presbítero, né? Peraí que está dando um aviso aqui. The recording has stopped the disk space insufficient. Ah, o meu disco está com problema. Eita. Está com aqui meu disco. Tudo bem, depois eu arrumo isso aí. Aí, então, tinha a demonstração dos presbíteros, né? As cartas de Daquê, a palavra pregada, a Santa Ceia e o ofertório era assim. Olha como é que era o ofertório. Todo mundo trazia na frente o que tinha para dar, e o presbítero dizia assim, ó, pode pôr aqui na frente tudo que vocês trouxeram para doar. E depois ele dizia assim, ó, quem tem necessidade, venha pegar. Oi. Vamos dar uma pausinha de uns 10 minutos. Sim. Oi. Porque um irmão nosso aqui da igreja faleceu agora. Aí chegou a notícia aqui, né? E os irmãos estão bem abalados aqui. Se a gente pudesse fazer uma pausa agora. Ah, tá certo, tá certo. Pronto, então... Vamos fazer uma pausa, a gente volta, senão a gente suspende o restante da aula de hoje, né? Vocês querem... Vocês que sabem, eu não quero... Se a cabeça não está aí, né, para a aula, não quero atrapalhar os irmãos, né? Querem dar uma pausa. Fica a verdade dos irmãos, porque a Miguel que já foi embora. Ela passeia. Vai ficar, você tem mais irmãos que estão lá. Isso, uma pausa só, viu, pastor? Só uns 10 minutinhos, volta. Pronto, agora são 8h30, bora voltar 8h45. Pronto, ótimo, tá bem. Tá certo. Obrigada, Tá certo. viu? Amém. Obrigada. Tá bom. Bem na hora da liturgia que eu estava falando, chegou a notícia para vocês. É assim, no ofertório, o presbítero falava assim, tragam à frente o que vocês podem oferecer. Não havia registro de dízimos, ofertas, tá como é hoje, bem organizado. Mas, se for contar, eles davam muito mais que isso. Eles entregavam no altar tudo ali. Depois o presbítero falava, se alguém tem necessidade, vem aqui e pegue. E aí as pessoas iam na frente e pegavam. E quem que ficasse, distribuía. É uma liturgia que não dá para fazer isso hoje, né? Você não consegue fazer isso hoje na igreja, porque não vai dar certo, né? Hoje mudou muito a situação. Uma outra parte da liturgia também era que os louvores era no final. Hoje em dia, a gente canta para começar o culto, né? Para os irmãos irem entrando, para o culto começar. Mas naquela época, não. A frase era o seguinte, se alguém foi tocado pela palavra, então que entoe o Senhor um cântico. Então, o cântico era fruto da palavra. Olha que interessante.
O cântico era o que a palavra provocava para cantar, né? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Vamos continuar aqui, para a gente encerrar assim. O país de Roma, né? Com o período patrístico, quem vem de país, está aí a expressão latim padre. Que vem de paz, né? Patrístico vem de paz, aí vem a expressão padre. Período é subdividido por grupos de pais. A palavra padre, o padre da igreja, é porque a palavra é latim, né? Tem muito a ver com o espanhol também. A palavra vem do latim, que vem de pai mesmo, de padre, né? A igreja possui locais de maior comemoração e liderança. Entre esses locais estavam listadas as grandes cidades, capitais como Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Esmina, principalmente Roma. Uma vez que o império da época era romano, muita historicidade da igreja foi concentrada na capital. Talvez pudesse ser Jerusalém, mas lembrando que a igreja sofreu uma diáspora por perseguição do próprio judaísmo. Poderíamos destacar muitos pais da igreja aqui, todavia elencaremos a pessoa de Clemente, já falamos sobre ele aquela vez, né? Ele aparece no cenário patrístico como um nome inesquecível para a igreja. Ele é autor de uma epístola que, embora não fora escrita no cano do NT, porém foi lida em muitas ocasiões daquele século. Entenda bem, pessoal. Além das cartas apostólicas, eles também liam essas cartas desses irmãos, sabia? Essas cartas e outras eram lidas também. Clemente convida o discípulo de Cristo de Corinto a manter a harmonia. Quer dizer, a guerra de Corinto estava dando problema até na época dele. Ó. Ele foi pastor lá em Corinto, né? E Paulo também mandou muita carta para Corinto. Os corintianos, até na Bíblia, né? Dão problema. Então, manter a harmonia, a ordem, seguindo os dogmas católicos. Ele era a primeira epístola considerada cristã, fora do Novo Testamento. Clemente foi o quarto papa e bispo de Roma. E sua epístola afirma o primado papal. Uma pergunta aqui que pode ser feita. Professor, como é que é esse negócio de papa? Como é que surgiu o papado? Por que o papa? Quem? Olha, não tem uma data, assim, dia tal, do tal, foi falado que era um papa, foi nomeado um papa. Não. Eles começam com a palavra presbítero. A palavra pastor, não. Pastor vai aparecer em 1860. Pastor. O título, né? Tinha pastores de almas, que falava pastores de almas. Então, eles já chamavam de presbítero, um presbítero da cidade de Roma, o presbítero de Roma. Aí o presbítero, que também é bispo, a mesma palavra, né? Presidir. Aí ficou chamado de bispo, o bispo central, o bispo primaz, o papa. A palavra papa, ela vai aparecer mais tardio. É porque eles falam, é porque agora que eles nomeiam, né? Eles nomeiam retroativamente, né? O primeiro papa foi Pedro, o segundo papa foi Lino. É porque agora que eles falam, mas na época não falavam em papa. Não tinha isso. Só que nós vamos estudar isso mais para frente um pouquinho, só para dar uma pincelada para vocês aí, ok? Vamos lá. Opa, acho que eu pulei aqui um pouquinho. Aqui a parte 3, da aula 3. Parte 3, que são os pais gregos. Como já mencionamos, não conseguiremos listar todos os patrísticos aqui, porém as livrarias possuem material didático que poderão enriquecer seu conhecimento. Todavia, vamos destacar alguns. Os pais conhecidos como gregos, né? Nem sempre foram gregos, mas escreveram neste idioma e assim fizeram sua base teológica. Muitos são eles: Irineu de Lyon, que é o que combateu o Marcião, né? O Clemente de Alexandria, o Atanásio de Alexandria, o João Crisóstomo, o Cirilo de Alexandria também. Esse grupo foi o que... Eita, que pulou de novo aqui. Esse grupo foi o que mais enfrentou a disputa grega em ter a verdade, uma base humana de pensamento e a crença soteriológica sobre a razão, sendo que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Primeiro, eles foram atacados e até por pseudos líderes que vieram do seio da igreja e trouxeram muitas heresias para o cristianismo. Esses homens se levantavam e, através de muitas obras profundas, combateram as ervas daninhas e mantiveram a fé pura da igreja. Ponto 4. Ok. Os pais latinos. Como se nomeia o grupo latinos, então subentende-se que foram os pais da igreja que contribuíram com os escritos em latim.
Assim como os pais gregos também são muitos os latinos entre eles. Tertuliano que tem uma carta, eu tenho uma carta aqui, Tertuliano, falando do culto, como é que era o culto. Esse culto que eu expliquei é dele, ele que ele fala na carta. Cipriano de Cartago, Agostinho de Hipona. Esse Agostinho é o Agostinho, aquele teólogo, tá? Famoso. Ele é filho de Mônica, né? Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estridão. O Ambrósio pregou para o Agostinho. O Ambrósio e o Clemente também pregaram para ele. Não, Clemente não. O Ambrósio... esse de Lyon também aí, o bispo de Lyon, né? O Irineu. O Jerônimo de Estridão, Tertuliano, foi um escritor prolífico de apologética, obras teológicas e ascéticas, né? Cipriano de Cartago, foi bispo de Cartago e importante escritor da igreja do século III. Ele pregava... Eita, que pulou de novo aqui. Meu Deus do céu. Ele escreveu... Não, ele pregava que os pecadores que mostrassem contrição e arrependimento verdadeiro podiam ter seus pecados perdoados. Ambrósio de Milão foi um teólogo e bispo de Milão, que se tornou uma das figuras eclesiásticas mais influentes do século IV. Ele também evangelizou o Agostinho, também pregou para ele. Ele escreveu sobre os sacramentos, especialmente a confissão, a trindade, a salvação pela fé, as boas obras. Jerônimo de Estridão é mais conhecido como tradutor da Bíblia do grego antigo, que no caso é a Vulgata Latina, né? Agostinho de Hipona, que é o teólogo, bispo de Hipona foi um filósofo e teólogo, mais conhecido como Santo Agostinho. Também desenvolveu a teoria da predestinação. Ele começou com isso aí, que foi retomado no século XVI, pelo ex-monge agostiniano Martinho Lutero e posteriormente pelo João Calvino. Algumas coisas que quero colocar para vocês aqui interessante, vocês devem notar. A primeira leva dos discípulos eram indoutos, né? Eram pessoas simples. A segunda leva, discípulos dos discípulos, já eram esses aí, que conheciam grego, hebraico, latim, escreveram nessas línguas aí, né? Defenderam a igreja no caso dos ataques. E o Jerônimo, aí, o de Estridão, foi ele que traduziu para a Vulgata Latina. Vulgata Latina vem latim vulgar, porque havia pedaços de Bíblia, de escritos em hebraico, aramaico, em grego, às vezes em cópita. A cópita é uma língua extinta, morta, cópita, há muitos anos. Mas foi achado uma livraria lá em Cópita, né, no Egito, com livros cópitas da igreja, livros históricos da igreja, muita matéria dos escritos cópita. A gente crê que Paulo também entendia o cópita, né, que era a linguagem do Egito. Hoje o Egito ele fala árabe, né? Mas o Egito falava cópita, era a linguagem deles. Aliás, a linguagem egípcia era bem similar ao hebraico e ao aramaico, porque o Egito é semita. Os chineses também são semitas, sabia? Os chineses é da linhagem de Israel. Chinês, egípcios, porque é tudo semita. Veio do tronco do Sem, né? Do Sem. Ficaram lá. Então, você vai ver que a igreja, então, ela tem essas mutações. Então, vamos só recapitular aqui agora. Então, aquela base helenista vai nascer antes, né? Vai trazer um bocado de coisas que a igreja vai fazer, mas de forma elucidada. Você vai ter as contribuições que vão... A igreja vai nascer num período exato para nascer. Era aquele momento que ela tinha que nascer. Nem antes, nem depois, naquele momento. E ali você tem as contribuições judaicas, as gregas e as contribuições romanas. Logo em seguida vem essa parte dos patrísticos. Esses patrísticos aí são, como eu falei, os pais gregos, porque escreviam em grego, né? Não é porque eram grego. Alguns sim eram grego entre eles, né? Mas não porque escreviam em grego. Os pais latinos, porque escreviam em latim. Tinha os pais pré-nicenos, que são esses mesmos. E tem os pais nicenos, que é de Nicéia. Então, são vários pais. É a era dos pais da igreja, né? Essa era vai até o 7º século. No 8º século, já começa a base escriturística, que vai desaguar lá no Lutero, no John Huss, no John Wycliffe, no Jerônimo de Praga e outros mais, até chegar ao Lutero. Mas não é a matéria para esse momento agora, ok? Então, baseando assim, ela começa pela Ásia Menor, a igreja inteira
se estende pela Ásia Menor, toda aquela parte do norte da África também ali, né, onde hoje opera o muçulmanismo, né, opera ali. Ela vem, então, até a reforma que vai acontecer. Nos próximos séculos, depois da morte de Jesus, a igreja se estabelece de uma forma que ela consegue atingir o Império Romano, mas o Império Romano vai cair em 476. E a igreja? Ela continua, porque nesse período já está a igreja-estado. O Constantino, que era o imperador da época, do século III, ele tinha 68 milhões de pessoas no império. O mundo inteiro dava 68 milhões. Desses 68 milhões na época, 48 milhões eram cristãos. Ele tinha na mão um problema. Como resolver isso? Ele criou um concílio chamado Concílio de Nicéia, 323. Ele reúne todo mundo lá e diz, olha, eu agora sou cristão, que eu fui na batalha e eu vi um sinal, era um sinal assim, ó, mais ou menos assim. Dando de João sem braço, alguém gritou, acho que é a cruz. Ele é cristão, cruz, é Cristo, né? Acho que é isso aí, então agora eu sou cristão. Agora eu sou cristão. Essa conversão dele foi uma coisa mais política, né? E aí ele torna o império agora o império cristão. Interessante que depois de Constantino veio Teodósio I, e a igreja que era perseguida, agora passa a perseguir. Não sei se você sabe disso. A igreja começou a matar as pessoas. Não é a igreja, né? A do Constantino aí, né? Ele desviou a igreja aí. Mas sempre teve remanescente. Sempre teve um povo remanescente que não se vingou. No dia do concílio de Nicéia, ele mandou matar 280 bispos. Cara terrível, né? Porque não quiseram ouvi-lo. Aí já começou a discussão teológica, aí começa a Trindade, aí começa um monte de besterol, tipo, Jesus nasceu, era uma aparição, Jesus ele é subordinado a Deus, olha, cada heresia que surgia, e aí os pais da igreja iam combatendo. A liturgia, como eu te falei, ela é baseada lá na Santa Ceia. E agora uma novidade que vocês talvez não saibam, por isso que é bom ter aula aqui. A gente conhece uma história da igreja, não é? Que vem Jerusalém, Ásia Menor, Igreja Católica, aí o mundo inteiro, a Reforma Protestante. Isso é a história que você sabe. Mas tem uma história paralela. Há uma igreja que vem, que é a mesma igreja, ela se encontra no século XVIII, tá? Ela sai de Jerusalém, vai para a Grã-Bretanha. Isso nós vamos estudar isso aí. Vai para a Grã-Bretanha. Aliás, professora, eu escrevi esse livro. A Via Paralela tem 480 páginas esse livro. Foram 8 anos de pesquisa que eu fiz, sabe, em loco. Então, inclusive, quero avisar vocês, graças a Deus, meu trabalho foi contemplado pela academia e vai vir agora trecho do meu trabalho no livro de história. Inclusive, a Via Paralela acabou de sair no verbete do dicionário. É meu, o verbete é meu, sabia? Ninguém dá nada por mim, né? Eu estou aí, mas Deus tem dado graça para a gente aí. O verbete Via Paralela é meu, por causa do meu trabalho, que é essa pesquisa aí. Então, você está falando com o pesquisador aqui agora. Pesquisador. Assim, a igreja começa em Jerusalém, tá? Ela tem 2 caminhos. Um, ela segue por baixo, que vai fazer a África, o norte da África, sudoeste da Ásia, nordeste da Ásia, sul da Europa, e ele fica por ali, naquela região, que é basicamente o Império Romano. Aí, a igreja, um outro braço da igreja, você vai ter, nessa linha católica, você vai ter a ortodoxa grega, que vai romper em 1054. Tem a igreja armênia, a igreja cópita, mas elas estão ali meio que unidas com a igreja católica ali. Aí tem uma igreja que sai por cima, ela sai de Jerusalém e vai para a Inglaterra, que é com o José de Arimateia, e eu tenho os documentos, tá, gente? Tem os documentos aí. O José de Arimateia com o Simão Zelote, um dos 12 discípulos. Ó, você está recebendo informação fresca aí, ó, quentinha. Ó,
o Simão Zelote, que é um dos 12, ele foi para a Inglaterra com o José de Arimateia, com 14 missionários. E lá eles estabeleceu a igreja cristã. Ela ficou até o 3º século ali, mas não tinha organização, ela era espalhada nas casas. Aí apareceu um rapaz chamado Columba e começou a pregar, depois o Patrick, que a gente vai estudar sobre eles, e vai nascer a igreja celta. A igreja celta. Não essa igreja celta que está aí hoje, não. Essa que está aí hoje aí, eles são de analfabetos históricos. Usa só o nome celta porque acha bonito, essa celta, né? Mas está tudo errado, não é nada, essa igreja aí, nada a ver com a igreja celta lá. A igreja celta era pura, era santa. A igreja celta, ela zerou a religião nórdica. Sabe o que é a religião nórdica? É a religião do Odin, do Thor, aquele Thor do desenho, né? Aquilo é uma religião. O Odin, o Thor, a espada de Excalibur, né? Daquele negócio do rei Arthur, tudo aquilo é verdade. Quer dizer, verdade sim, a lenda, é uma lenda que se conta, né? E aí, a igreja celta vai vir de 350 até 664, quando o Papa Carlos Magno, Gregório Magno, manda um monge para a Inglaterra para cristianizar a Inglaterra. Ela torna-se igreja católica, a Inglaterra, vai até 1534, quando ela torna-se igreja anglicana. 1650, não conformista. 1680, nascem os batistas, nascem vocês são congregacionais, não é isso? A linha, a raiz da igreja Beth Shalom é congregacional, né? E nascem os batistas, os congregacionais, os presbiterianos, na mesma época, tudo na Inglaterra. Mas eles vêm dessa linha da celta. Mas espera aí, pastor, mas os presbiterianos são reformados do Lutero? Então, os presbiterianos assimilaram as ideias de Lutero. Mas quem são os reformados, os protestantes que saíram da Igreja Católica? São os luteranos. Os luteranos, uma igreja chamada Fratus, né? Unita Fratus, a igreja radical do Zwinglio, mas aí os congregacionais, que no caso a linha de vocês, a minha metodista também, que veio logo depois, vem por cima. Nós não somos da reforma protestante. A gente faz um diálogo. Deixa eu explicar bem isso aqui agora. Todo mundo fala em reforma protestante. Nós somos protestante, protestante, protestante. Ok. Quem são os protestantes, pelo amor de Deus? Então, na verdade, primeiro são os reformados, tá? Os reformados nascem em 1517 com as 95 teses de Lutero. Ele reforma a igreja com 95 teses. Isso foi em 1517, 31 de outubro. Quando ele faz a reforma, deixa eu explicar uma coisa aqui, isso é 1500. 1300, 200 anos antes, a Igreja Católica ela implodiu. Por quê? O príncipe Filipe da França prendeu um papa. Foi lá em Roma e pegou o papa, prendeu o papa. Levou o papa para a França, colocou ele num lugar chamado Avignon. Aí a Cúria Romana se reuniu e elegeu um novo papa. Quando a Cúria elegeu um papa, a comunidade católica da Basílica não aceitou esse papa. Aí, o que aconteceu? A Alemanha, então, ela levantou um outro papa. Aí ficaram 3 papas. Foi uma papada, 3 papas. O que acontece? Se o movimento tem 3 cabeças, ninguém manda em ninguém. Virou uma bagunça. A igreja enfraqueceu. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Até então, gente, vocês pegaram o professor errado. Porque é a minha especialidade. Eu vou falar coisa aqui com propriedade. Estou na história da igreja agora. O que acontece? Com o papado enfraquecido, não tem autoridade. O que acontece? Os países começam a emergir. Porque a Igreja Católica, desde o ano 800, com o Carlos Magno, tinha feito o Império Sacrossanto. A Igreja Católica mandava em tudo. Gente, a Igreja Católica destronava reis. Sabe o que é isso? Ela punha coroa, tirava coroa.
Ela fazia o que ela queria, ela era a suprema do mundo. Mas aí, o que aconteceu? Por ser suprema do mundo, ela arrefeceu as nações. As nações não tinham bandeira, não tinha hino, só tinha língua. E mesmo assim ameaçada pelo latim. Quando a Igreja Católica ela começa a ruir, ela implode, o que vai acontecer? Me ajudem. Começa a emergir os reinos nacionais. Aí um reinozinho lá da Europa fala, ó, nós temos a bandeira, nós temos um hino, nós somos um reino, e bora, vamos levantar. Só que aí, como é que eles vão começar a levantar a bandeira dos países se eles são tudo católicos ainda? É aí que vai entrar a reforma de Lutero. Quando Lutero reforma, então uma coisa diferente, olha, temos uma religião, porque o povo era movido pela religião. Não é católico mais, reformou. Não tem mais imagem, cultura, não tem indulgência, não tem não sei o quê. Então, somos diferentes. Era isso que eles queriam. Eles queriam algo diferente, para ficar diferenciado da Igreja Católica. Era isso. Então, naquele tempo, na época, não havia Alemanha, que é hoje a Alemanha. Era pequenos condados. Era Prússia, era Morávia, Batávia, tudo ali na região do Reno, no Danúbio, né? Desculpa, no Danúbio. E aí o que acontece? Esses caras vão pegar o luteranismo, né, e vão pegar para si, fazer, temos a religião, somos luteranos. Só que aí vamos ter um problema. Em 1517 foi a reforma. Em 1529 vai acontecer o protesto. Aí que está o problema. Ah, nós somos protestantes. Não, o cara que fala isso, ele está falando besteira, não sabe o que está falando. O protestante é político, a reforma é religiosa, é teológica. Por quê? Porque foram os príncipes alemães que estavam reunidos lá na cidade chamada Espirra. Olha, eu vou dar nome, vou dar data para vocês. Ó. A data foi 1529, o local chamava Espirra, é uma pequena cidade que fica na Alemanha, lá o nome chama-se Espirra, né? Você chegando lá, desce uma ponte, 2 ruas para baixo, é uma casa lá embaixo, eu mostro para vocês tudinho lá. Aí, em 1529, isso aí. Eles se reúnem e diz para o imperador. Aí o imperador manda uma carta dizendo, olha, o Papa me cobrou, tem que voltar a ser católico. Aí disseram, não vamos ser católicos mais não. Não vamos mais ser católicos mais. Aí, professora, eles escreveram a famosa Carta Protestio. Eu tenho ela. Carta Protestio. E essa carta foi enviada ao imperador dizendo, ó, nós não vamos mais ser católicos, seremos protestantes. Daí aí que vem a reforma protestante, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os congregacionais não são protestantes, vocês não são protestantes. Vocês têm um pouquinho da reforma, como nós também temos lá, um pouquinho da reforma, né? Tem algumas igrejas da aliança congregacional que são calvinistas, a maioria é arminiana. Tem esses dadozinhos aí, mas esse que é o problema de você não entender bem a história. Essa igreja ela veio por cima da Grã-Bretanha, e desagou na Inglaterra, né? E chegou até os nossos dias. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui, que já falei demais, já falei uma... Eita, já são 9 horas. Rapaz, já são 9 horas. Vamos fazer o seguinte, professora, vamos abrir para um fórum aqui e vamos terminar. Acho que eu já cobri a aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Semana que vem nós temos aí as aulas a 4, 5 e 6. É, isso mesmo. Aqui, ó. A 4, 5 e 6. Ok. Então, vamos abrir para um fóruzinho, para alguém perguntar alguma coisa, para a gente encerrar, tá certo? Tá bom. Pergunta, cheguei. Pastor Eliseu, boa noite. É Lucas aqui. Ô, Lucas. Não, era só uma dúvida que eu sempre tive, na verdade. Porque, assim, o senhor explicou que, né, com o adepto do Império Romano, ele virou cristão, né? Com o adepto de Constantino. Vamos dizer que a Igreja Católica, meio que, tipo, o cristianismo virou o Estado, né, da época. E eu queria, né, perguntar na visão do senhor se foi benéfico ou não para a igreja, e perguntar também sobre a reforma protestante, que, tipo assim, se o senhor acredita que, por exemplo, não só com a reforma, mas o acontecimento, acredito que mais famoso, de certa forma, da igreja foi a reforma,
foi, de certa forma, para desvincular a igreja do Estado. Pronto. Primeira pergunta, primeira resposta, não foi benéfico, não. Não foi porque a igreja tornou-se política e bélica. Política e bélica. Política porque ela começou a fazer política, ela começou a manipular, né? Ela começou a ditar. Você tem uma ideia, Lucas? A Igreja Católica ela acabou com o ensino. Durante 1000 anos, ninguém sabia nada. Ficou um povo burro. O mundo inteiro ficou burro. Até que veio a Renascença, né? A Renascença, 1400 aconteceu algumas coisas interessantes. Vem a Renascença, começa em Florença lá, eles discutir que precisava. Primeiro, peraí, cabeça de dar um nó aqui. Primeiro, Erasmo de Roterdã, antes de Lutero, 100 anos antes, Erasmo de Roterdã, ele vai abrir o conceito do humanismo, que é o pensamento crítico, né? O pensamento crítico para contestar a época. Quando ele abre o pensamento crítico, ele desperta uma escola, desperta a academia. E a Igreja Católica já está fraca, ela perde a hegemonia, e aí em Florença, na Itália, começa o pensamento a Renascença, que vai começar por lá. Aí você vai abrir os períodos da Renascença, depois o período barroco, rococó, o moderno e o romântico, que chegou ao século XIX. Ao mesmo tempo, você tem o John Wycliffe reformando a igreja pela Inglaterra, fazendo os escritos em inglês. Ao mesmo tempo, você tem chegando Lutero aspirando aí a reforma. Então, a igreja, ela lá atrás, Lucas, quando ela se uniu, quer dizer, o Estado que se pegou a igreja, né? Foi um mal terrível, porque até então ser crente era sinônimo de conversão. Você seria crente, seria amor, você ia ser comido pelos leões, ia ser devorado pelos gladiadores. Agora não, agora o imperador é crente, eu sou da religião do imperador. Eu já nascia, tanto é igual o Brasil. A pessoa já nascia católica no Brasil, já era do Estado, era católico, então nascia católico. É igual ir lá, nascia já católico, né? Só tinha aquele negócio do crisma, do batismo e tal, mas não foi benéfico. Mesmo assim, Lucas, sempre na história da igreja, houve os remanescentes que não se renderam, que não se curvaram, e só Lutero veio para dar aquele protesto enorme, mas bem antes dele já tinha muitos protestos. Tem o Pedro Valdo, as irmãs Bigina Bigorna, tem vários nomes que aparecem, né? A segunda pergunta na verdade, o Lucas, a reforma foi estilo Chaves. Sabe aquele filme do Chaves, Sem Querer Querendo? Foi mais ou menos assim, meio Chaves. Porque o Lutero, na verdade, ele foi naquela porta da Guerra de Wittenberg. A Guerra de Wittenberg era o mercado livre da época. Era uma porta que você vendia carroça, roda, feno. Aí o Lutero foi lá, tadinho. Ele dava aula no seminário. Os alunos não foram na aula, ele foi colocar lá, normalmente 5 teses, para os caras pegar. Só que aí, o pessoal começou a distribuir aquelas teses e caiu na mão do Gutenberg. O castelo é Wittenberg, caiu na mão do Gutenberg, que era da imprensa. Aí pronto, espalhou. Aí, meu filho, aí foi a primeiro viral. Viralizou, né? Na época. Era o Facebook da época. Foi sem querer, querendo. Aí Lutero teve que se explicar na dieta de Worms. De lá ele quase foi preso, se refugiou no castelo de Wartburg. Aí tem outra história aí muito interessante, que eu não vou entrar agora porque o tempo não dá. Mas aí, nesse caso, despertou sim. Aí pessoal, peraí, tá aí uma coisa boa para a gente sair fora da Igreja Católica. Eles não queriam mais a Igreja Católica, não queriam mais. Por quê? A Igreja Católica tinha um latifúndio, que até hoje tem ainda, né? A Igreja Católica cobrava impostos caríssimos, ela cobrava mais que o imposto do Brasil, que está muito alto hoje, né? Cobrava mais que isso ainda, entendeu? Então, assim, para eles era um alívio sair da Igreja Católica. Então, realmente foi. Eu não vou dizer que a reforma foi um movimento político para sair, não, mas tornou-se uma ideia para sair. Esse não foi o sentido. Por exemplo, são 3 reformas que vai ter. A de Lutero, que é a magistral, a reforma de Zwinglio, que é radical, e a reforma de Henrique VIII, que é anglicana.
A do Zwinglio, vocês conhecem o nome dele, inclusive a Igreja Congregacional tem muita influência da Igreja de Zwinglio. O Zwinglio foi uma reforma interessante, cara. Dia de Páscoa, semana chamada Santa, que não come carne, né? O Zwinglio era pastor da Igreja de Zurique, na Suíça. Ele era pastor da Igreja Central. Ele foi na casa do irmão e comeu salsicha. Olha que coisa cômica. Ele comeu salsicha. Aí o irmãozinho lá, fofoqueiro, viu ele comer salsicha. Aí chegou e contou para o prefeito. O prefeito espalhou que o pastor da igreja comeu salsicha. Era igual ver o pastor Marcos São João tomando quentão. Ele falou, o pastor Marcos está no São João tomando quentão. Aí espalhou na cidade que imagine essa notícia, imagine. Mas aí é morrer do coração. Aí saiu a notícia que o pastor da Central comeu salsicha na Semana Santa. Aí a prefeitura de Zurique mandou chamar ele para se explicar. Vai ter que se explicar. Aí ele tinha que se explicar, porque sabia que podia morrer. Ele vai para a Bíblia e começa a fazer estudo. Aí ele descobre um monte de coisa que estava errado mesmo. Aí acabou. Aí foi pregando lá. Na pregação dele veio os menonitas, veio os anabatistas, veio os Fox, veio os Amishes, os Fox, os Amishes, os menonitas, os anabatistas, todos eles vieram de Zwinglio aí pregando. Foi a reforma da salsicha, chamada reforma da salsicha. Pode isso? Então aconteceu, foi igual Lutero, foi sem querer querendo, aconteceu, salsicha. Acabou que Deus aproveitou esse momento para romper com essas barreiras todas aí, entendeu? Ok? Ok. Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Tá certo. Pela... aí. Foi muita informação, né? Muita informação aí, mas dá para entender, né? Muita informação, mas muito interessante. Esclarecedor, né? Tá bom. Eu vou depois passar para vocês os materiais aí. Tá vendo a pergunta aí, não? Tá. Alguém levantou aí? Bem. Pastor Cristiano. Ô, Cristiano. Olha, o senhor falou que a igreja chegou na África, na Europa, e é uma dúvida minha. Né? Por que a igreja assim não chegou com tanta força à Rússia, China, Japão, Coreia, Austrália? Tem alguma pesquisa sobre isso, pastor? Olha, a Rússia, sim, ela chegou com força. Tanto é que a igreja russa é aquela dos patriarcas, que tem os patriarcas, né? A cristiana, a igreja russa, não é bem a Rússia, assim, a igreja do leste europeu, ali, aí você tem a Rússia, você tem vários países ali. Em 1054, né? Eles romperam a igreja católica, que estava errado. Aí lá, Constantinopla, né? Na época, que hoje é Istambul, tornou-se a sede deles. Ela chegou forte na Armênia, chegou forte na Rússia. É que depois, Cristiano, o comunismo, ele veio, é o que ele está tentando fazer no Brasil hoje, veio desconstruindo a igreja, esse que é o problema. A igreja foi muito forte até o comunismo, aí ele desconstruiu muita coisa lá. Agora, em relação à China, aquela parte asiática ali, nós temos alguns momentos, tipo o Taylor, né, que teve lá, o Hudson Taylor teve lá, teve o Wigglesworth teve lá. Poucos missionários chegaram até lá, não foi tão assim acessível, né? Dos nossos apóstolos, quem chegou mais perto lá foi o Tomé. O Tomé teve uma igreja lá na Índia. Inclusive a Índia, gente, é um país enorme. Índia é muito grande, mas no meio da Índia tem um estado chamado Goa, que fala português. Português, assim, ó. Oi, tudo bem? Português. Lá fala. E o João Ferreira de Almeida foi pastor lá também. O João Ferreira de Almeida, ele é de 1620, né? Ele foi condenado à forca
porque tinha traduzido a Bíblia para a língua do povo, né? Português. E quando ele foi colocado para ser morto, e colocaram assim para puxar, quando foi puxar, um cara gritou: para lá! Era um cavaleiro do rei. Quem que é esse aí? É o Almeida? Não, não mate não, o rei quer falar com ele. Ele escapou na hora. Deus mandou na hora, estava já com a corda no pescoço já, escapou. Mas então, sim, Cristiano, ela chegou forte, sim, na região da Ásia, a Ásia Leste, da Ásia, hoje que é a Ucrânia, hoje que é a Crimeia, hoje que é a Iugoslávia, ali chegou. Ela chegou como a igreja armênia e a igreja ortodoxa. Só que depois dos anos 50, o comunismo bateu muito forte na igreja, né? Mas agora ela voltou, está voltando com força lá, né? Tanto é que tem muitos papas que vieram de lá, né? Inclusive o Karol Wojtyla. Na Ásia, não. Na Ásia ficou mais difícil chegar. Chegou poucos locais. Poucos locais. Eu acho que hoje tem mais do que na época. Hoje tem mais presença do que na época, entendeu? Acabou? Acabou. Obrigada. Amém. Então, semana Amém. que vem, todo mundo filme aí, vice? Todo mundo filme aí, em nome de Jesus, para dar tudo certo. Espero ter contribuído de alguma coisa aí hoje aí. Amém. Na paz. Amém. Deus abençoe. Tchau. Bom